Pode crer, rapaziada, o Pode Crer tá na área, Pode Crer tá no ar, mais uma vez aqui, muito amarradão de estar fazendo esse processo aqui. A gente repetidamente tem comentado a devolutiva que temos recebido do nosso povo maravilhoso dessa cidade, que tem de fato entendido a importância do Pode Crer. Afinal de contas, nós somos uma cidade diferente. Todas as pessoas que sentam aqui e que eu tenho o privilégio de começar conversando como convidado e acabar o episódio como grande amigo, me confessam que tu tens razão, cara. Eu começo a olhar de fato para essa cidade e percebo que tem muita coisa diferente aqui, né? Esses dias conversei até com um colega que falou, cara, olha a nossa projeção política, né? Nós temos tantos representantes políticos aqui nessa cidade que a gente compara com lugares de São Paulo, por exemplo, e às vezes algumas cidades muito maiores do que Criciúma não tem tanta projeção, né? Então só por isso eu já acho que a gente tá num lugar diferente. E você que tá aí nos assistindo, por favor, deixe seu comentário e diga se o que tá mais uma vez sendo entusiasta exageradamente ou se eu de fato tenho razão. Para você que tá caindo de paraquedas aqui, esse é o Pode Crer, o podcast mais criciumense da cidade e que traz talentos nacionais e internacionais que são nascidos em Criciúma ou que escolheram a nossa cidade para morar e fazer a diferença aqui pro Brasil todo. Eu sou o Cleiton Quequeto, aqui como tá na tela, você encontra a gente nas redes sociais, @CleitonQuequeto. Só chegar lá, mandar um alô, nos siga, manda um direct, a gente responde todo mundo com o maior prazer, porque afinal de contas, você que curte o Pode Crer é nosso amigo também. Um agradecimento especial ao nosso grande principal parceiro que está aqui desde a gênese do Pode Crer, que é a Guzatti Óticas, Joias e Relógios. Você encontra a Guzatti no www.guzatti.com.br e no Instagram, @GuzattiJoalheria. Entre lá, use o QR Code aqui, escaneia, vai para a landing page e permita-se brilhar num ano especial, num ano de 50 anos da Guzatti, 50 anos de excelência, 50 anos de muito bom atendimento e de surpresas, porque eles vivem surpreendendo a gente. O cupom de desconto do Pode Crer tá à tua disposição. É só colocar lá na landing page no espacinho Pode Crer 5, além dos descontos maravilhosos que o Thales, o Thiago e a Taine já dão para vocês ganham mais 5% aí por conta do Pode Crer. E também o Pode Crer veste Santa Marta aqui no nosso peito. Santa Marta, nossa nova parceira, que tá junto com a gente vestindo o Pode Crer. Você encontra a Santa Marta no santamartasurf.com.br e no @santamartasurf. Inclusive, fique ligado aí no Instagram da Santa Marta que logo tá rolando mais uma live aí com produtos incríveis e com descontos inimagináveis. Um abraço ao nosso querido Rafael Pizetti, nosso parceiro que tá aí conosco. Vamos dar sequência ao nosso bate-papo, seguindo a essência do Pode Crer, que é de conversar com talentos de projeção nacional e internacional, né, que são nascidos em Criciúma ou que escolheram a nossa terra maravilhosa. O nosso convidado de hoje, eu poderia dizer que é um criciumense de coração, apesar de ser nascido em Forquilinha, né, Frank? A Forquilinha era Criciúma. É Criciúma, né? Quando nascesses lá, era... Eu nasci no Hospital São José. Então é criciumense de nascença, de fato. Na realidade, né? Eu sou registrado em Nova Veneza, mas sou de Forquilinha e nasci no Hospital São José. Nossa, então tá bem misturado. Exatamente, tá dando o privilégio de todo mundo querer um pedacinho do Frank. O Nova Veneza, então, o Frank é daqui, e o cara de Forquilinha fala a mesma coisa, né? Esses moradores dessa nossa terra tão próspera, né? Que nos orgulham demais. Hoje o podcast, então... o mais criciumense da região, tem o privilégio e o orgulho de conversar com uma pessoa que é tão entusiasta de Criciúma quanto Pode Crer, porque eu sei disso já, né, de quão... o gosto gigante que tu tens de falar da nossa cidade, de dizer de fato que a sede da tua empresa é daqui também e que quase não foi, né? Se não fosse o Frank, seria lá em Curitiba, né, Frank? É verdade. E justamente por acreditar no potencial que Criciúma tem já desde 1996, isso especificamente falando de Plaçon, né? Mas tem uma história ainda por trás disso que a gente vai conversar hoje. Ele que é diretor-geral da Plaçon do Brasil, o atual presidente da ASIC, já esteve à frente do Conselho Deliberativo da melhor instituição de Santa Catarina e uma das 100 melhores instituições do país, que é o Bairro da Juventude, além de acumular várias outras funções também. O filho do seu Francisco e da dona Justina. O irmão, agora eu vou dar uma respirada, tá? Vamos lá. Tem 14. Eu vou dar uma respirada. Eu não poderia deixar de falar um por um aqui, então eu vou falar. O irmão do Heriberto, da Anísia, da Nilce, da irmã Beatriz, do Leudgar, do Wildo, do Zeno,
do Ademir, do Pepe, alguns nós vamos chamar de apelido aqui, porque nós já estamos íntimos, né? Do Henrique, do Frederico, do Edelberto, do Rob e da Mag. Esse mesmo, são 14. Faltou algum, Frank? Estão todos aí, enfileirados, todos estão na ordem. Que bom, excelente. O pessoal trabalhou bem aí, né, da produção. Verdade, excelente. Pesquisaram bem. Que bom, Frank. O pai da Carol, da Camila, da Gisela. O vovô da Elisa, do Antônio, da Catarina e da Letícia, que são todos maravilhosos. E o maridão da Mari. Eu sou muito redundante nesse sentido, porque eu também tenho uma mulher que, na verdade, não está atrás de mim, como diz o jargão, né? Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. No meu caso e no seu também, ela está atrás, do lado, na frente, em todos os lugares. Isso aí. E faz toda a diferença na nossa vida. E aí vou arrumar uma briga se não disser que eu sou sogro do Rodrigo e do Eduardo. Exatamente. E do Michael. Na última vez me cobraram. Então, foi muito bom, muito assertivo. Eu ia falar do Eduardo. Mas genro é tudo agregado, então isso aí, isso aí. Às vezes pode colocar, às vezes não. Eles têm que ter muito bom senso e compreensão, né? É verdade. Eu ainda não tenho genro, mas daqui uns 20 anos, vamos fazer uma projeção aí, vou ter, né? Então já tô me preparando já desde então, velho. Senhoras e senhores, o senhor de uma das maiores e melhores empresas do segmento da avicultura e suinocultura do país, Gilberto Francisco Robolt. Frank, seja muito bem-vindo ao PodCri. Tenho muito, muito prazer de estar conversando contigo hoje. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Estou aqui sempre à disposição e que possamos aqui conversar esse tempo aí que nós temos. Que bom, vai ser muito produtivo e muito útil, principalmente para as pessoas que estão nos assistindo, para entender de fato a importância que tem o empreendedorismo na nossa região, né? E uma pessoa com toda essa bagagem também, não só dentro da parte profissional, mas pessoal também. Afinal de contas, ser pai, ser avô, ser marido, ser sogro, né? Tudo isso prepara a gente também para a parte gerencial, né, da nossa vida, e isso reflete no trabalho também, né, Frank? Sem dúvida, a gente tem que fazer o gerenciamento da vida, o gerenciamento dos negócios, exatamente, o gerenciamento das entidades que a gente está envolvido. A vida é um gerenciamento sempre, não tem dúvida nenhuma. Perfeito, muito assertivo. Se inscreva no nosso canal aí, você que está aqui nos ouvindo, deixe o seu comentário, pode deixar o comentário aqui também na nossa live. A gente vai fazer questão de transmitir todas essas perguntas, todos esses alôs que vocês estão nos dando aí para o nosso querido Frank, e a sua contribuição é super importante, então se inscreva no canal, por favor, para a gente continuar dando longevidade ao nosso PodCri, e entre também na nossa página no Instagram, @PodCriOficial, dê um alô lá, manda um alô no nosso direct que a gente faz questão de sempre devolver, tá? Ô Frank, deixa eu te perguntar uma coisa. É mais difícil gerir uma empresa multinacional? Afinal de contas, a Plasson está presente em mais de 80 países, né? Eu acho que, se não me falha a memória, 3 continentes. A Plasson está em muitos países. Desculpa. Nós estamos em 23 subsidiárias da Plasson. A Plasson é uma empresa que tem capital estrangeiro, capital israelense, a sede fica em Israel, uma parte da empresa pertence a uma comunidade, tipo uma cooperativa, para quem conhece o sistema de kibbutz, em torno de 70% do capital da empresa são dessas 350, 360 famílias, e o restante está na Bolsa de Tel Aviv. Então é uma empresa de capital aberto, que tem 23 subsidiárias do mundo, e a maior subsidiária fora de Israel está aqui no Brasil. Aqui em Criciúma. Aqui em Criciúma. Nós temos aqui em Criciúma uma fábrica. Temos uma fábrica numa cidade pequena chamada Rinópolis, no interior de São Paulo, próximo a Tupã, Araçatuba, naquela região, Presidente Prudente, onde a gente fabrica uma linha de equipamentos. E nós, recentemente, abrimos mais uma filial, estamos montando agora em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, para atender os projetos na área de avicultura e suinocultura naquela região. A Plasson é fabricante de equipamentos para produção de frango, produção de matriz, que é a mãe do frango, perfeito, peru, produção de ovos, sim, e produção de suínos. Aí tem alguns outros segmentos também que a gente atua, mas basicamente 95% dos nossos negócios estão nessa área, e a região do Mato Grosso é uma região que vem crescendo bastante, até por todo o desenvolvimento do agronegócio. Perfeito. Então nós decidimos abrir lá, estamos agora
fazendo recrutamento, inclusive essa semana, fazendo recrutamento de gente lá em cima, no Mato Grosso, para tocar os negócios por lá, que tem alguns projetos para tocar agora lá em cima. Então, a Plasson do Brasil é a maior filial fora de Israel, mas tem na Alemanha, na Inglaterra, 2 fábricas na Itália, na Austrália, Estados Unidos, México. São 23 países, tem muitos e muitos países. Muito legal. E se tu me perguntou se é mais fácil ou mais difícil gerenciar uma multinacional, eu acho que tudo depende da forma como a gente conduz. Eu tenho uma tranquilidade muito grande, o pessoal que são os acionistas majoritários lá de Israel, eles te dão uma autonomia bastante grande, uma confiança muito grande. Também estou já indo para 29 anos com eles, não é de ontem, essa confiança foi adquirida, logicamente, e a gente tem trabalhado para tornar aqui cada vez maior os negócios dele no Brasil. Já representamos ao redor de 20% de todo o negócio do grupo é aqui no Brasil. Eu digo Brasil porque sai do Brasil, mas o nosso negócio, eu sou responsável por América Central e América do Sul. Todos os negócios que ocorrem na América Central e na América do Sul fica sob a nossa responsabilidade aqui. Perfeito. E aí é mais fácil gerenciar uma empresa multinacional ou uma casa com 4 mulheres, Frank? Olha, eu acho que é mais fácil administrar uma empresa. eu tinha essa certeza, mas eu resolvi... 4, uma mulher, 3 filhas. Mulher é o que menos incomoda. Ela ajuda muito também nesse processo. E 3 netas. Exato. E tem o Antônio que é neto, mas tem 3 netas também. Sim, a mulherada dominando, né? As mulheres dominam o mundo. Exatamente. Ô Frank, cara, assim, a gente começa lá do começo, né? Desculpa a redundância, mas falar um pouquinho da tua infância na Forquilinha, que foi lá, de fato, a tua infância. Eu sei que no meio desse contexto tem um seminário aí também, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também. Não, realmente, a minha infância foi em Forquilinha, uma belíssima infância em Forquilinha. Forquilinha era uma cidade, era um lugar muito pequeno, já era distrito de Criciúma, logicamente, mas era uma cidade muito pequena, um lugar muito pequeno. A maioria se conheciam, todos se conheciam. Hoje, logicamente, comparar com Forquilinha de hoje é totalmente diferente. Onde as pessoas moravam todas aí, todo mundo se encontrava. E eu ali fiz o pré-primário, comecei o primário aí, e aos 11 anos, 12 anos, eu fui para o seminário de Agudo, seminário franciscano, fui estudar para padre. Primeiro que quando você faz a opção por ser franciscano, você faz primeiro a opção por ser franciscano, depois vem a opção de ser padre ou não ser padre. Então, em 1971, eu fui para lá, tinha 12 anos de idade, recém-completados, fui para lá e fiquei 5 anos no seminário, onde a gente vinha 1 ou 2 vezes por ano para casa, e onde eu digo sempre que eu acredito ao tempo de seminário uma grande parte da formação como pessoa que eu tive, porque o seminário forma as pessoas, você tem uma educação bastante encorpada, como se diz, em forma de tudo, de línguas, de geografia, história, português, matemática, física. Realmente você estuda, não é um turno somente. Sim. Você já naquela época já tinha o turno e contraturno, e à noite ainda tinha sempre alguma coisa. Eu não fui para esse lado, mas todo mundo se dedicava para alguma coisa de música. Eu nunca tive esse dom, ou ia para o coral, ou ia para a banda, ou ia para a orquestra, ou alguma coisa fazia. Você tinha opções e você acabava indo sempre para adquirir bastante cultura. Então, assim, foram 5 anos que eu digo em todo momento que não foram 5 anos desperdiçados, pelo contrário, foram anos muito importantes, e eu tenho amigos até hoje, ficaram padres, ficaram bispos, né? Que é uma característica de Forquilinha ter essa formação de pessoas do clero, assim, né? Eu já... Tem alguns bispos que saíram dali. Sem dúvida nenhuma. E não só de Forquilinha. Nós somos num grupo pequeno. Ficaram padres lá. Por exemplo, foi meu contemporâneo de seminário por 1 ano somente, o Dom Leonardo, que hoje está lá, que é cardeal de Manaus, um dos votantes do conclave. Ele era de Forquilinha. Ele é de Forquilinha, né?
E aí eu fui por um ano contemporâneo dele no seminário. Ele estava no último ano e eu estava no primeiro ano entrando. Nossa. Mas tem outros que se tornaram padres, bispos, e tem algum tipo ainda de contato sempre com eles. E, como eu digo, eu agradeço sempre a Deus e a vida por ter dado essa oportunidade de ter ficado lá 5 anos. Sem dúvida nenhuma. Até porque também, aos 12 anos, é um período onde a gente está buscando assim, com uma ânsia por esse desenvolvimento pessoal, né? E eu acredito que nessa fase, de fato, onde tem esses divisores de água, assim, começa de fato a ter importância para alguns valores que agora tu começa a entender que isso faz diferença para tua vida. Sim, os valores culturais, os valores de disciplina. Exato. Você imagina, nós estudávamos lá 350, 360 alunos, todos em regime de internato, então tinha uma disciplina rígida. Sim. E precisava ser dessa forma. Perfeito. A gente se divertia, tudo, mas tinha os horários, as disciplinas, a disciplina muito rígida, e isso não fez nenhum mal, fez pelo contrário, fez muito bem. Imagino. E aí a gente dá um salto já para a tua formação acadêmica. O teu curso de administração foi feito na FUCRE? Foi na FUCRE, naquela época não era Unesc ainda. Perfeito. Na realidade eu comecei ciências contábeis, aí não me adequei, não consegui me adequar com ciências contábeis, passei para o curso de administração. Eu fiz um ano no Marista aqui, o terceiro ano no Marista. Aí eu fui para a FUCRE, naquela época se chamava ESCA, Escola Superior de Ciências Contábeis e Administração, e me formei ali na antiga FUCRE. O FUCRE existe até hoje, né? Sim. Mas na atual Unesc. Que legal. Era a oportunidade que tinha, porque eu tinha que trabalhar durante o dia e tinha a oportunidade de estudar de noite. A gente não tinha recursos para ter full time para estudar, então tinha que trabalhar. Já naquela época eu trabalhava no frigorífico lá em Forquilinha, na área, naquela época de pessoal, hoje se chama recursos humanos, gestão de pessoas, foram modernizados. Então eu trabalhava naquela época lá, 17, 18 anos. Perfeito. E depois acabei vindo trabalhar aqui na Mecrio em Criciúma e fazia aqui a faculdade aqui em Criciúma. Perfeito. E aí, nessa época, tu já pensava em fixar residência em Criciúma ou isso aconteceu lá em 1980, onde tu... Não, porque eu acabei perdendo minha mãe em 1979, muito jovem, e meu pai em seguida, em 1980. E então, trabalhava em Criciúma, estudava em Criciúma, não tinha muita razão para ir para a Forquilinha todos os dias. E aí acabei encontrando a minha esposa aqui na Mecrio, também ela trabalhava aqui, a Mari, e a gente acabou casando em 1981, bastante jovens também. Naquela época se casava mais jovem, né, com 22, 23 anos. E acabamos fixando residência em Criciúma a partir de 1981. Perfeito, e ambos trabalhando na Mecrio. Sim, ambos trabalhando na Mecrio. Não, tínhamos acabado de sair da Mecrio. Tá. E aí eu fui trabalhar em 1980. Final de dezembro de 1980 eu fui trabalhar numa empresa chamada Organizações Sueli, que tinha um abatedouro de frango. Foi aí vinha a razão de ter entrado na avicultura. Tinha uma empresa de abatedouro de frango, tinha uma empresa numa outra área de equipamento para suinocultura, tinha fábrica de ração aqui na BR-101, tinha granjas em Orleans também, o Grupo Sueli. E aí eu fui trabalhar saí da área de recursos humanos, fui trabalhar na área de suprimentos, na área de compras, comprava milho e farelo de soja para alimentar os frangos. Perfeito. E aí eu já tinha aquela época, 21 anos, eu viajava para o Paraná para comprar milho. Tinha 21 para 22 anos, eu viajava para o interior do Paraná para comprar milho, oeste Santa Catarina, com Fiat 147. Olha só, meu pai teve 2 Fiat 147. Eu aprendi a dirigir no Fiat 147. Imagina, com esse meu tamanho no Fiat 147, daqui a Guarapuava, Guaraniaçu, Cascavel, sem ar-condicionado. Hoje tudo é muito mais fácil. Eu ia para lá para comprar grãos para abastecer os frangos. E aí eu fiquei até 1983, porque essa empresa foi vendida para Perdigão. Certo. Hoje a Perdigão está incorporada à BRF, junto com a Sadia e tal. Perfeito. Mas naquela época a Perdigão tinha sede em Videira. E ela comprou essa unidade aqui em Criciúma, dessa família. E aí eu
eu acabei ficando nessa linha de equipamentos e não fui para Perdigão junto. Perfeito. E eu acredito que nessa caminhada tudo isso foi corroborando para que tu comece a pensar na tua expertise de tocar esse segmento para frente. As coisas vão acontecendo, entendeu? Essas coisas vão acontecendo. No primeiro momento eu não trabalhava ainda na área comercial, fui para a área comercial em 1985, mais ou menos, que eu comecei a viajar no Brasil. Eu acho que foi em 1985 que eu comecei realmente a viajar no Brasil todo. E aí fui tomando gosto por essa questão do comércio, dos negócios. E é uma vida interessante, cansativa, logicamente. Você está um dia num lugar, outro dia no outro. Mas foi a forma de ganhar espaço no mercado, passa a ser conhecido no mercado. Sem dúvida. E aí as oportunidades aparecem. Claro, criando autoridade e tal. E aí eu te pergunto, Frank, como é que era o cenário econômico criciumense? Assim, né? A gente inevitavelmente vai falar bastante de Criciúma, da importância que tem a cidade nesse contexto da tua história, né? Como é que era o cenário em 1980, por exemplo, né? Quando tu chega aqui, tem algumas indústrias e tal. Assim, mudou muito, né? Criciúma, por exemplo, as grandes empresas de Criciúma daquela época, tem poucas hoje aqui no mercado. Então, aqui em Criciúma, a gente via empresas muito fortes que, depois de muitos anos, acabaram desaparecendo, sendo absorvidas e tal. E outras foram crescendo. Então, assim, isso faz parte do ciclo. Não é só Criciúma, em todas as regiões são assim, e a gente vê isso claramente no mercado. Então, em Criciúma, quem via 1980 era diferente do que era hoje. Os capitães da indústria daquela época não são mais os capitães. Não estou dizendo não todos, sim, mas ainda tem algumas empresas em mãos da família e tal, mas outras foram migrando ou foram desaparecendo, ou foram absorvidas por outros, ou foram vendidas. Perfeito. Então, se a gente olhar lá em 1980, 81, 82, ou quando eu vim para Criciúma em 78, é bastante diferente hoje. E muitas empresas foram crescendo. E esse ciclo, eu não vou dizer que é normal, mas acontece aqui, acontece em outros lugares com as empresas normalmente. Sem dúvida. Até em função de tecnologia, empresas familiares também, aí começa a tomar outro rumo, né? Isso é uma coisa muito comum. E aqui a gente também tem a questão dos recursos também, né? Porque algumas empresas dependiam muito de recursos naturais. Sim. E que naturalmente vão se transformando. O caso do carvão, sem dúvida. Claramente, o caso do carvão ainda muito forte na região. Sim. Mas se a gente comparar com a década de 80, hoje não tem mais essa representatividade. As cerâmicas estavam crescendo muito, Grupo Freitas, Grupo Gaidzinski, empresas muito grandes que hoje já não estão mais na mão das famílias, sim, mas eram empresas fortes, a própria Deluca, todas essas empresas que cresciam muito naquela época, né? Perfeito. Então, o Criciúma, eu acredito que Criciúma viveu, e a gente vê isso pela questão de arrecadação e tudo. Criciúma foi a quinta cidade, o quinto poderio econômico do estado, né? Hoje nós não somos mais o quinto, nós estamos mais atrás. Isso não desmerece nada Criciúma, mas é porque nós também não evoluímos como outras regiões do estado. Perfeito. Podemos ainda recuperar, eu acho que se faz um trabalho que pode se recuperar. Também houve o desmembramento de Forquilinha, que se perdeu uma parte do território, mas também outras cidades que nem Chapecó perderam também território, outras perderam território com emancipações. Mas assim, eu acredito que a questão principalmente de indústria mudou muito de mãos aqui em Criciúma. Se isso é positivo ou negativo, a gente nunca pode... Sim. Não consegue avaliar isso. É que acho que depende do prisma que tu avalia, né? Mas é uma coisa normal. Sim. É o mesmo comércio, né? O comércio modificou bastante. Grandes redes apareceram, shopping center, que na década de 80 não tinha isso. Sem dúvida. É o curso natural. Assim, até pelo tamanho da cidade também, eu imagino que naturalmente as coisas vão tomando outro rumo, né? E como eu te falei, assim, depende do prisma que tu avalia, né? Eu penso que isso motiva a cidade e os empresários e o comércio a cada vez mais se reinventarem para a gente, de fato,
quem sabe, voltar a ter essa expressão, né? Mas Criciúma evoluiu um monte. Pode ser que algumas outras cidades conseguiram evoluir mais, até por algumas questões. A grande Florianópolis, por exemplo, São José, Palhoça, conseguiram crescer. Chapecó, pelo poderio da agroindústria. Por exemplo, se a gente olhar o que nós produzimos na década de 80 de frango de suínos, era pífio perto do que hoje tem a representatividade. E aí Chapecó se incorporou com tudo isso, né? Criou corpo à cidade. A própria Joinville, Blumenau, Itajaí com o Porto foi um grande fator na questão econômica. Mas Criciúma conseguiu crescer, e se a gente comparar a nossa cidade de 1980 para cá, mesmo em 1990, nós temos uma cidade muito... cada vez mais pujante. Eu percebo isso, né? Nós crescemos, somos mais pujantes. É que a gente tem que ser sempre o eterno insatisfeito. Perfeito. Sempre a gente quer mais. Mas assim, Criciúma evoluiu muito, muito nesses anos todos. Sensacional. E falando em evolução, não tem como a gente não falar sobre isso que está no curso natural da tua história, na história da Plaçon, né? Quando a gente pensa que foi, de fato, uma tecnologia desejada lá pela então Sadia, que me parece que começou a gênese da Plaçon aqui, a história dela no país. Sem dúvida. Você pesquisou bem. Naquela época, em 1996, eu já conhecia esse pessoal da Plaçon de feiras internacionais, de eventos, e tinha um amigo meu que trabalhava para eles e morava no México, espanhol que morava no México, e numa oportunidade ele me procurou para ver se eu poderia dar uma consultoria, que o pessoal de Israel queria entrar no mercado brasileiro, porque a Sadia naquela época tinha todos os sistemas de aviários, não eram todos manuais. Não só a Sadia, todo mundo tinha. A Sadia ainda era a que primeiro levantou a bandeira da automatização. Você imagina, você tratava os frangos todos no braço. No braço, dava água lavando o bebedouro todo dia, tinha que lavar 1, 2 vezes por dia, quer dizer, era um trabalho muito grande, tanto que os aviários eram de 100 metros, de 50 metros por 12, hoje são aviários os menores que se faz hoje, 160, 180 por 18, entendesse? Por 16, por 18. Hoje se faz um aviário muito grande, porque naquela época era muito manual. Então a Sadia estava olhando para a automatização e conseguiu uma linha de crédito para financiar os seus produtores a automatizar. E a Plaçon tinha uma tecnologia de bebedouro automatizado de gotejo. Não é gotejo, a ave toca nela, tipo um biquinho. Perfeito. E a água vem e a ave toma. Sim. Tinha 3 empresas no mundo que tinham essa tecnologia. Uma na Alemanha, a Plaçon Israel e uma outra nos Estados Unidos. E aí a Sadia foi atrás dessas 3 empresas para vir participar desse projeto deles. E aí eu me envolvi nisso, fui chamado para conversar e para ver isso. E quando nós fomos na Sadia a primeira vez, o diretor da Sadia falou para a gente claramente, eu quero vocês no projeto, mas só tem uma exigência. A empresa precisa estar no Brasil. Nós não vamos importar para vender para os produtores. Vocês têm que vir para cá, montar a empresa, e vocês vender para o produtor, nós garantimos a compra, nós garantimos o pagamento, mas a gente não vai se envolver no negócio. Então, se vocês quiserem participar do projeto, vocês montem a empresa no Brasil. Isso foi dezembro de 1996. 17 de janeiro a empresa estava registrada e em fevereiro nós estávamos instalando os primeiros equipamentos no Brasil, porque os equipamentos já saíram de Israel antes da empresa estar registrada. E parece que pintou containers aqui sem a empresa estar alocada, né? Não foi bem assim, mas 5 dias antes do container chegar ainda não tinha empresa registrada e houve o registro. Ou seja, correndo contra o tempo para que tudo acontecesse. Mas é assim, as coisas acontecem dessa forma. Dúvida. Se você vai esperar sempre o curso das coisas normais, elas não acontecem. Sim. E aí o pessoal da Plaçon de Israel porque queriam a empresa na região da Grande Curitiba. Eles tinham daquele apreço que eles têm por Curitiba. Por Curitiba, não. Naquela época eles tinham um apreço pelo Jaime Lerner. Perfeito. Eu não sei se o Jaime Lerner era... o Jaime foi prefeito e governador. Perfeito. E o Jaime Lerner, ele estava prefeito ou estava governador naquela época. E aí eles tinham o Jaime Lerner tinha muita fama em Israel. Ele é de origem judaica. Perfeito.
E tinha muita fama lá. Aí ele disse, não, vamos fazer. Aí eu disse, não, então vamos começar aqui, depois a gente transfere para Curitiba. Nós estamos aqui até hoje por conta disso. Legal, assim, e obviamente muito pelo pulso do Frank também, de entender, né, que a logística facilitaria, ou de estar aqui, talvez, para poder ter mais tempo hábil para os trâmites. A gente tinha família estabelecida aqui, a minha esposa trabalhava. Né? Não tinha razão para ir para Curitiba para montar um projeto e vir todo final de semana, passar o fim de semana em casa, em Criciúma, e voltar para lá. Disse, deixa as coisas acontecer. Aí acabou acontecendo, seguramente Criciúma, logisticamente, talvez não seja o melhor lugar. Certo. Mas acabou acontecendo aqui, a gente encontrando parceiros aqui, e depois que você solidifica, não tem mais como você sair. Sem dúvida. Contra fato não tem argumento, né, Frank? E aquele jargão muito, muito categórico que fala melhor feito do que perfeito, acho que cabe muito nessa situação, né? Você vai esperando a coisa ficar perfeita, às vezes não acontece, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, em 1997, o registro da Plaçon lá na Avenida Santos Dumont, começa lá num pavilhão pequeno lá. Na realidade, assim, o Eduardo Rocha, o advogado que estava fazendo o trâmite para nós de registro da empresa, que eu já o conhecia, ele tinha um pavilhão lá, novo. E aí acabamos alugando aquele pavilhão em 200 e poucos metros quadrados para começar um negócio lá. E aí lá a gente acabou começando. E aí a gente foi correndo, buscando as coisas atrás, porque a gente percebeu que a empresa não se sustentaria com um único produto e que a gente precisava buscar mais, e foi isso que a gente foi buscar, de agregar mais produtos para a linha de equipamentos, senão a empresa não se sustentaria. Perfeito. Porque houve aquela avalanche de vendas, de automatização em todas as unidades da Sadia. Depois também começamos a vender para Perdigão. Mas a gente viu, isso aí tem um limite, não tem como isso continuar. Então, ser recorrente, né? Isso. Então porque é um equipamento de muita durabilidade. Perfeito. Por exemplo, esses dias atrás encontrei o produtor que recebeu a nota fiscal 001, já não é mais, ele já faleceu. Caraca. O filho dele, em linha Munareto, em Concórdia, a nota fiscal 001, acho que é Irineu Munareto o nome dele. Que legal, valeria enquadrar essa nota. Eu tenho a cópia da nota. Perfeito. E o equipamento está lá funcionando. Que legal. Imagina, de fevereiro de 1997. Por coincidência, lá naquela região aconteceram as primeiras vendas. E eu me lembro que eu disse para eles disseram, não, nós queremos um jogo de camisa para a comunidade. Era uma comunidade pequena lá. Quantos aviários tem aqui? Nós temos 20. Olha. Se nós se a gente vender aqui 15 equipamentos dos 20 que tem aqui, eu dou o jogo de camisa para vocês. Aí eles fizeram. Então você vem aqui para o jogo inaugural. Que legal. Como é que eles diziam lá? Vim dar o pontapé inicial no jogo. Vai dar o pontapé da partida. Resultado, vender 17. Olha só, 2 a mais. Aí saímos daqui, saiu eu, a Mari, a minha esposa, as 3 filhas. E deve ter sido em março de 97. Saímos daqui para Concórdia para um sábado de manhã lá. Que legal. Dar o pontapé inicial. Eu tenho a fotografia do pontapé inicial no jogo. Muito legal. E depois fizeram um churrasco, eles gastaram mais com o churrasco que fizeram para nós lá do que com as camisas. Mas valeu a pena. Então, assim, só vender aquele produto ficaria limitado. Então, a gente começou a olhar outras possibilidades que existiam. E, lógico, olhando um pouco para fora do Brasil, e a gente foi buscar toda uma linha de comedouro. Encontramos um comedouro que era comedouro de frango, muito diferente do que tinha aqui no Brasil. Na Itália, no norte da Itália. Uma cidadezinha perto de Montichiari. E aí a gente foi para lá 1 vez, 2 vezes, fizemos uma parceria com ele, compramos a patente e trouxemos o molde para cá e começar a fabricar aqui no Brasil, em terceiros, porque a gente não tinha fábrica ainda, né? Perfeito. E começamos a colocar esse mercado. Apanhamos bastante esse produto, porque ele era um produto
revolucionário, era diferente, o design dele era diferente do que tinha no mercado. A gente apanhou uns 2 anos, mas depois decolou. Hoje, hoje não, já há muitos anos, é o comedor de frango mais vendido da América Latina, disparado. Perfeito. Aquele período de experimentação, de fazer o produtor entender que... De mostrar que é diferente, que o resultado vem. E aí começamos a agregar outros produtos. E eu acho que a grande virada que a gente deu foi em 2006, quando a gente disse, não, nós não queremos vender só mais equipamento, nós queremos também agregar serviço. Porque assim, dizer aos clientes, e não só dizer, mas mostrar a eles que nós queremos que eles tenham a melhor performance do equipamento. Então, o que eles precisavam fazer? Nós começávamos a dar suporte, a dar suporte para que eles pudessem tirar o melhor proveito daqueles equipamentos. Otimizar o trabalho deles. Otimizar. E a gente começou a ver muito resultado no campo e a gente viu uma transformação. Eu poderia dizer que aí foi a gênese do Plasson Solução Total? A Solução Total veio naquela época aí, 2005, 2004, 2005. Aí 2006 veio e agregou o serviço, foi mais ou menos junto. Mas eu digo que aí para mim a virada de chave foi em 2008, quando a gente disse que nós ganhamos a nossa maioridade. Nós já estávamos com aquela fábrica lá em Içara, que a gente ganhou um projeto da Sadia, de novo a Sadia no nosso caminho, lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, onde a gente está voltando agora com uma filial lá. Eles nos entregaram, eles iam fazer 600 aviários lá e nos entregaram 80% do projeto para a gente. Caraca. Eu nunca senti tanto medo num negócio como aquele, quando Imagino. a gente pegou o projeto, porque a responsabilidade era muito grande. A dimensão, né? Para você ter uma ideia, nós tínhamos aqui em torno de 40 funcionários e a gente foi para Lucas do Rio Verde e lá estávamos com 80, 90, 100 funcionários trabalhando lá na montagem dos equipamentos. Foi um desafio muito grande e a gente acabou montando até mais do que a gente tinha previsto. Montamos 544 aviários lá. Sensacional. Todos os equipamentos instalados no prazo que foi combinado com eles. E aí foi isso que determinou a gente fazer aquela fábrica ali onde a gente está hoje, na linha Batista. Aquilo foi o fator determinante. A gente disse, não, nós não temos limite aqui no Brasil, nós já estamos exportando um pouco. Nós não temos limite no Brasil, nós conseguimos conquistar mais o mercado, provamos para o mercado que nós temos capacidade de crescer ainda mais. E aí a gente decidiu, olha, nós precisamos reduzir custo. Para reduzir custo, nós precisamos trazer a fábrica para dentro de casa, nós precisamos começar a produzir, porque nós tínhamos muita produção em terceiros. E aí decidimos verticalizar a produção. Isso aconteceu, a decisão aconteceu em 2008, final de 2008. Construímos a fábrica em 2009 e começamos a operar lá em 2010. Tudo muito corrido. Perfeito. Foram anos bastante intensos naquela época. Imagino. Bom, e aí o mercado nos recebeu muito bem e a gente realmente, eu sempre agradeço aos nossos clientes. Bom, nós fizemos talvez por merecer mais. Sem dúvida. O mercado sempre foi muito receptivo para nós. Mas a solidez, a maneira com que vocês conduzem isso faz com que, obviamente, o mercado perceba que vale a pena ir por esse lado. Sem dúvida nenhuma. E eu ia te comentar, me parece ser uma coisa muito mega e tal, mas assim, tem muitos percalços no meio desse caminho e que te fazem perceber que tu tens preparo, obviamente, para encarar, mesmo que tenha esse medo que tu comentou, né? Afinal de contas, são coisas grandes. Eu ia comentar aqui, por exemplo, para uma empresa que passou o Plano Verão. O Plano Verão lá atrás. Que eu diria assim, talvez tenha sido um momento mais dificultoso. Assim, porque naquela época, imagina, o Plano Verão foi na década de 90. Você imagina uma empresa lastreada totalmente em importação. Sim. 70%, dólar. 70% do que a gente tinha dentro de casa era em dólar. Vinha de dólar. 80% da nossa dívida era em dólar. Não tinha receita em dólar, porque a gente não exportava ainda. Da noite para o dia, você levar uma paulada, que eu não me lembro mais se foi de 20%, 25%, você... A quebra está eminente. E eu me lembro que foi em janeiro. E eu estava preparado para ir para os Estados Unidos para uma reunião com
o pessoal da Plaçon e tinha preparado já os slides, porque naquela época não era PowerPoint, era slide ainda. Tinha preparado os slides para fazer a apresentação para eles. E da noite para o dia, na semana antes de viajar, mudou tudo. Imagina, os números já não condiziam com a realidade, né? Porque a gente tinha um preço de manhã e o outro preço à tarde. E aí isso aconteceu e eu tinha viagem 2 dias depois. Vou levar as informações velhas, eu não tenho. Aí ainda me lembro que eu estava num avião e no avião era um voo que fazia Atlanta ia a Washington e estava dentro o ministro da... Não sei se era presidente do Banco Central ou ministro da Fazenda, que era o Francisco Lopes, estava no avião. Perfeito. E ia lá para o FMI dar explicação. Aí eu cheguei lá e disse para o presidente da Plaçon, tudo que eu preparei, ri, né? Tudo que eu preparei não vale nada. Aí ela disse para mim assim, tá, mas tu tá ciente que tu tá 25% ou 20% ou 25% mais pobre? E é verdade. Ela já sabia dessa realidade. Às vezes não tem noção disso. Sim. Mas uma desvalorização cambial nos torna muito mais pobres da noite para o dia. Sem dúvida. E assim, e lógico, foi um aprendizado, porque aí ficou a discussão. Não, vale a pena continuar, não vale a pena, o país é confiável, o país não é confiável, o país dá para continuar, vamos administrar, como é que a gente vai fazer? E assim, durante esse período todo de 28 anos que nós estamos aí, acho que 1 ou 2 anos nós tivemos perda. E esse ano foi o valor de maior perda, logicamente, por uma questão cambial. Sem dúvida. E assim, que fugiu totalmente da tua alçada, não estava na mão da gente. Perfeito. Então, aí o que foi dito? Não, vamos continuar apostando. Vamos dar uma olhada, vamos continuar apostando no Brasil e tal. E a coisa continuou sem dúvida nenhuma, tanto que estamos aí até... É só dar uma chegadinha lá na linha Batista que, novamente, contra fatos, não argumentos, né? Ô, Frank, e aí, chega nesse momento que tu começa a perceber a diferença entre o mercado interno e exportação, a necessidade de ter que estar já, de fato, fora do país? A Plaçon sempre teve uma vocação muito grande para exportação, inclusive lá de Israel. E a gente sempre dizia assim, não, nós temos importações, nós sempre tivemos parte da nossa compra, até hoje. O que a gente compra de Israel, da matriz, representa muito pouco, mas a gente sempre importa bastante coisa por oportunidade. Claro, preço e produção. Às vezes qualidade de produto, é melhor você trazer... Nós temos coisas da China, da África do Sul, da Holanda, de Israel, de vários países. Então, assim, nós vamos ter compras, sempre vamos ter compra em moeda forte. Nós precisamos fazer também uma receita em moeda forte. Claro. E aí a gente começou sempre a olhar muito a questão de exportação e a gente começou já em 2000 e alguma coisa, 2006, 2005, a gente fez as primeiras exportações para a Argentina e aí a gente começou e hoje a gente tem um volume muito grande da nossa receita em dólar, exportação. Tens uma ideia de porcentagem? Ano passado nós chegamos a praticamente 50%, 48%, 49%. É um volume extraordinário. Esse ano está em 45%, 44%. Que já é Continua sendo um valor extraordinário. Para a saúde. Nós temos venda do México para baixo, porque a Plaçon, nós também vendemos para a Plaçon México, que lá tem uma Plaçon lá. Mas, assim, em todos os países aí, Honduras, Guatemala, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, agora um pouco menos com os problemas que tem lá, Paraguai, Chile, Argentina, Uruguai, qualquer um desses países, todos aqueles países pequenos da América Central, a gente tem venda bastante forte, nós temos projetos, porque hoje a gente não vende só mais o equipamento, a gente vende também a construção civil e vende projeto-chave em mãos. É exatamente o que eu te comentar. Então, tem esse nome mesmo, um projeto-chave em mãos? Projeto-chave eu ouvi tu comentar, a gente entrega a chave. A gente chama solução total. Sim, foi o que eu comentei ali, né? E a gente faz muito isso. Então, o ano passado, esse ano, o maior mercado está sendo a Venezuela. Tem projetos grandes lá. Olha só, né? Porque a Venezuela... Porque não sei o quê. Depende do segmento. Tem negócios. Exato. O povo come. Então, se o povo come, tem que produzir frangos. Claro. Tem que produzir frango, precisa de equipamento, precisa de construção. E nós estamos presentes lá. E a gente não desistiu. Nos piores momentos da Venezuela, a gente não desistiu. E hoje a gente está acolhendo isso. Guatemala, mercado espetacular. Outros, Honduras. Peru, mercado muito bom.
vários mercados muito bons que a gente trilha. Nós temos distribuidores em todos esses países, nós temos no Brasil inteiro, em torno de 50 e poucos distribuidores, nós temos distribuidor em todos os países da América Latina, vendendo, falando, com a bandeira nossa lá. Isso faz bastante diferença com serviço, estruturas fortes nós temos em cada um desses países. E acho que já em vários países da América Latina nós somos líderes de mercado. Perfeito. Não só no Brasil, mas fora do Brasil também. É que no Brasil, na avicultura, vocês são líderes de mercado já há muito tempo, bastante tempo. Frango de corte, matriz, nós somos líderes de mercado há bastante tempo. E pelo andar da carruagem, nós estamos chegando no suíno já. Suinocultura ainda continuamos, mas somos um dos 3 principais players de mercado. Perfeito. E na postura comercial, que é a produção de ovos, nós temos ali em torno de... Se tem 4, nós estamos entre os 4 do mercado. Perfeito. E a gente tem amarrado sempre vendas em muitos países aí, sempre maior interesse, porque a gente vai, um indica o outro. Claro. O negócio é assim. Sem dúvida. Não, nesse você pode confiar. E a gente, nas pesquisas nossas pesquisas de mercado, a gente vê isso muito claramente. Desponta a qualidade do produto, a confiança na marca e a indicação de outros. Aparece muito isso claramente. Por que você compra da Plaçon? Por causa da qualidade do produto, por causa da marca, por causa da confiança na empresa, porque fui indicado por outro cliente já existente da empresa. Então, isso é a melhor propaganda, sem dúvida nenhuma. Isso, sem dúvida nenhuma, é muito melhor do que qualquer propaganda que existe. Sem dúvida nenhuma. E aí, já que a gente falou em ovos, né? Eu ouvi falar de outra joia criciumense, que é o Ricardo Farias, sobre a importância de estar no campo. E eu percebo que o Franklin é um cara que está na linha de frente direto. Eu imagino que a Mari de vez em quando quer puxar a orelha desse moço que não fica muito tempo em casa, né? De fato, tu concorda com isso? Assim, tu acha que isso faz toda a diferença de estar lá na linha de frente? Eu continuo acreditando que as coisas acontecem no campo. Tá? Por mais que a gente tenha instrumentos, claro que hoje está tudo muito mais fácil. Amanhã de manhã, por exemplo, 7 de manhã, eu tenho uma videoconferência. Hoje de manhã eu já tive uma videoconferência. A gente faz videoconferência com os clientes. Mas esse contato direto, você buscar as informações, você ter as informações, isso acontece presencialmente. Não existe outra forma. Indo lá ou trazendo eles aqui, a gente tem trazido muito. Por exemplo, recentemente fizemos uma convenção de venda, trouxemos todos os nossos distribuidores do Brasil aqui, quase 110 pessoas aqui. Caraca. Trouxemos para cá, ficar 3 dias conosco. A gente tem muita informação. E a gente tem que ir para o campo, estar com os clientes lá no campo. Eu acho que isso faz diferença. Faz diferença, por mais modernidade que nós temos hoje, faz bastante diferença isso. E eu sempre gostei desse contato de campo. Tem que ir à feira, tem que ver o que está acontecendo, tem que estar no mercado, tem que estar nos eventos, conversando com as pessoas. Porque sempre que você está conversando com as pessoas, você tem alguma informação a mais, sempre você consegue vender alguma ideia a mais para eles, sem dúvida. E eu penso também, Frank, me colocando no outro lado, né? A credibilidade que traria a Plaçon para mim, eu estar conversando com o diretor-geral ali, conversando direto com ele, tendo as informações que não tem intermediários me passando, né? Isso é uma coisa que, sem dúvida nenhuma, faz uma diferença gritante, né? Para um futuro cliente, né? Para um fechamento de negócio. A gente falou aqui sobre uma pesquisa de mercado que trata de credibilidade, de confiança, né? de indicação. Então, acho que faz todo sentido, né? Do que tu comentou de estar lá de fato e trazer essa informação direto de quem tem propriedade para fazer. Infelizmente a gente não consegue estar em todos os lugares a todo tempo e não consegue fazer as visitas que a gente gostaria de fazer, até porque vai se exaurindo um pouco também, a idade vai pesando, aquela história toda. Mas assim, sempre que é possível a gente vai estar no campo e eu incentivo muito a equipe que esteja no campo, que esteja com os produtores, que visite os produtores, que visite as empresas integradoras que são da relação, porque nós temos muito assim, nós vendemos para o produtor, mas muito da orientação, a orientação vem da empresa integradora, para quem ele entrega o seu produto. Então, você tem que estar nessa triangulação sempre com esse pessoal. Sem dúvida.
E a gente falou aqui por vários momentos, em algumas palavras que foram ditas explicitamente ou intrínsecas no meio da conversa, e eu queria saber sobre esse teu ponto de vista, que é sobre persistência e imediatismo, né? Eu já vi algumas entrevistas tuas, tu analisando esses dois termos, e sei que eles fazem parte da tua análise diária, e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Eu acredito que persistência é tudo em negócios, né? Eu acho que a Plaçon, se a gente for olhar lá no passado, talvez 2 ou 3 vezes nesse percurso, devia ter desistido, né? Mas a gente foi persistente, vamos continuar apostando. E hoje em dia, sempre foi assim, mas hoje cada vez mais as pessoas têm o imediatismo, entendeu? Se acha que você monta... Tem muita gente que pensa que você monta um negócio e que vai começar a ganhar dinheiro amanhã, que você vai começar a ter resultado amanhã. Isso demanda tempo. Às vezes vai 5 anos, 10 anos, 15 anos que precisa ter resultado. Você tem que ter paciência. E eu sempre digo assim, o imediatismo talvez seja o maior inimigo do bom empreendedor, porque ele quer que a coisa aconteça logo. Eu não estou dizendo que você vai ter a paciência, você tem que ter a análise de todo dia. Não, isso aqui não vai continuar, não vai vingar, é melhor a gente desistir, mudar o caminho, ou trocar o caminho, ou desistir do negócio, mas não, a coisa não acontece da noite para o dia. E se a gente fosse olhar por imediatismo, talvez a Plaçon não estaria aqui desse tamanho que está. Se a gente não tivesse persistência, talvez a Plaçon, não só eu, mas como o pessoal lá de Israel, talvez a empresa não estaria desse tamanho e não estaria mais no mercado. Eu sempre cito o seguinte, junto conosco, com a Plaçon, no mesmo período, vieram 2 empresas americanas, 3 empresas americanas e uma alemã. Tá? A alemã ainda está aí, mas está muito tímida. As 3 americanas já foram embora. Olha só. Então, assim, a gente teve a paciência de ficar no mercado, de entender o mercado, não existe outra forma. Você precisa ser persistente. Perfeito. E às vezes, para muitas vezes, você tem que dar uma nova oportunidade para o negócio, uma nova oportunidade para o produto. Eu citei antes, bem no princípio, a história do comedouro de frango. Pô, nós levamos 4 anos ou 5 anos para ele vingar. Muitas vezes tu me diz assim, vem de novo com esse produto, isso aí não vai ver. Não, nós acreditamos. Na Europa tem bons resultados, em outros países tem bons resultados, por que não vai dar resultado? Não, isso aí desperdiça alimento, desperdiça a ração dos frangos. Depois de alguns anos, começaram a reconhecer, não, realmente é diferente. E a gente foi persistente. Mas eu escutei em muitas reuniões de vendas assim, vamos desistir desse negócio. Não vamos desistir, vamos seguir. Talvez porque não tinha outra opção naquele momento, mas seguiu tendo resiliência com relação a isso. Mas aí com isso, né, com essa característica do teu lado, fica mais fácil, menos difícil, né, de tu cometer o erro de perder uma oportunidade. Sem dúvida. Né? Erros se cometem. Sim. Erros, eu sempre digo o seguinte, você precisa decidir as coisas. Muitas vezes você toma decisões erradas, na maioria das vezes você toma a decisão certa, mas tomar decisão errada não é errado. Errado é não tomar decisão. Perfeito. Aí vocês têm que tomar decisão. E como eu disse, quem toma decisão pode errar. E faz parte, o erro faz parte de qualquer gestor, faz parte da vida de qualquer gestor. Não existe gestor. Se aparecer amanhã aqui alguém dizer para ti que nunca errou em uma gestão de uma empresa, ele tá mentindo, porque não existe isso. Você sempre comete erro. Tem história mal contada nesse negócio. Sem dúvida. Frank, sensacional. Isso é uma aula que tu estás dando para as pessoas que estão ouvindo aqui. E isso é muito interessante porque, de fato, a gente vive num momento onde as pessoas caem numa ilusão que é vendida, infelizmente, nessas redes sociais, né? Na coisa que hoje está aqui na palma da tua mão. E a gente está passando por uma renovação de geração, isso é fato, né? Em função da tecnologia. E é necessário que essa nova geração entenda que tem coisas que são atemporais. Ontem, inclusive, tive a oportunidade de dizer lá na SIC, que nós temos lá na SIC o Prêmio SIC de Matemática, o Prêmio SIC de Língua Portuguesa. Eu tive a oportunidade de dizer que hoje o mundo vende, as redes sociais, o mundo vende muita facilidade.
se vende a ideia de que tudo é muito fácil de vencer na vida. Vencer na vida dá muito trabalho e precisa estudar, precisa entender, precisa conhecer. Eu sempre digo assim, pessoal, nós temos que voltar eu agora, o ano passado, ainda voltei para o banco escolar durante alguns dias, porque você precisa estar se renovando, claro. Precisa estar participando nas redes sociais, tem tanta palestra boa, tem tantos ensinamentos bons de economia, de negócios. Pô, perca uma hora, vá assistir isso volte para o banco escolar, vai fazer uma pós-graduação, vai fazer uma especialização. Mas isso é no sexta-noite, no sábado, durante o dia, é um saco. É um saco, mas você precisa estar atualizado toda a vida. Então, vencer, eu não estou dizendo que eu venci na vida, mas as pessoas que vencem na vida, muitas vezes passaram muito trabalho. Sem dúvida. E não existe vitória sem muito trabalho. Claro. Eu volto e meia e escuto, né? Mas o fulano de tal começou mês passado e explodiu. Por que isso pode acontecer? Bom, do mesmo jeito que o cara pode ganhar na Mega Sena. Sim. Tu vai querer apostar na Mega Sena a vida inteira, ou tu quer fazer pelo caminho que a gente sabe que dá certo. Ou ele viu que o cara começou mês passado, mas o cara estava há muito tempo atrás disso. Só vê o balde no final da história, mas não sabe quanta gota caiu dessa água, né? E aí tu comentou da SIC, inevitavelmente a gente tem que conversar sobre a tua presença hoje como presidente da SIC, mas eu já sei que a tua presença na SIC ela já vem de longa data também, né? E eu queria que tu comentasse um pouquinho dessa tua história na SIC, principalmente para as pessoas que estão nos assistindo, né? Que são empresários, que sabem da importância da SIC, que é a Associação Empresarial de Criciúma, não só da importância que tem ela, mas do caminho que ela trilhou dentro da história do Frank Humboldt. Né? Não é só a SIC, eu acho que nossa Criciúma é pródiga em boas entidades. Então, assim, eu sempre digo assim, eu penso comigo, né? Eu acho que a vida me deu coisas boas. Então, eu tenho que retribuir de alguma forma a sociedade. Foi essa a forma que eu encontrei de estar na diretoria do Bairro da Juventude, no conselho lá, depois ser presidente do Bairro da Juventude. Estive por muitos anos no conselho, estou ainda no conselho do Hospital São José, fui presidente agora por 2 anos do conselho do Hospital São José, que é uma entidade fantástica aqui em Criciúma. Se a gente olhar a nossa saúde de Criciúma, nós devemos muito ao Hospital São José. Sim. E a gente sabe as dificuldades que se passa lá e todo o trabalho que é feito lá. Então, assim, a gente louva muito entidades como o Bairro da Juventude, como o próprio Abadeus, como o Hospital São José e tantas outras entidades. E na SIC, eu fui diretor há alguns anos. No último mandato que o Valcir foi presidente, me convidou para ser o vice-presidente. Já sabia que daqui a pouco cairia lá na frente de eu ter que ser o presidente. Isso aconteceu de forma normal e eu estou presidente desde o começo do ano da SIC. Como eu digo, de novo com esse sentimento de retribuir à sociedade um pouco do que a gente ganhou na vida. Eu acho que Criciúma merece que as nossas entidades sejam fortes, e quando eu falei aqui, citei algumas entidades que são entidades fortes. A SIC hoje não é mais só uma entidade dos empresários, hoje a SIC é a entidade da cidade, da região, das forças vivas de Criciúma, porque eu citei agora há pouco, nós estamos com o Prêmio SIC de Matemática, o Prêmio SIC de Língua Portuguesa. O que a SIC tem a ver com isso? O que o setor econômico tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque a educação é a base da sociedade, realmente é a base das pessoas, e a SIC tem que fazer, de alguma forma, fazer acontecer que a gente possa melhorar o padrão aqui em Criciúma. Então, eu estou com esse espírito na SIC, tenho aí 2026, 2027 ainda para trabalhar, durante todo esse ano 2025, mais 2 anos, e a gente vai tentar fazer um belo trabalho na SIC. A responsabilidade é muito grande. Eu sempre digo que a gente tem orgulho de ser presidente da SIC, mas a responsabilidade é muito grande de ser presidente da SIC. É uma entidade muito forte, muito representativa, e a gente vai tentar fazer o melhor possível lá. A gente tem bandeiras aqui da nossa região que precisam ser
já foram levantadas ou precisam ser levantadas ou que precisam ser sustentadas e que a gente precisa continuar brigando, e é assim que vai continuar essa luta, sem dúvida nenhuma. E nossa diretoria, nós temos uma diretoria, porque eu sou presidente, mas eu estou presidente, mas nós temos lá, somos em 21 diretores, então além de mim tem 20 diretores, tem um corpo de funcionários que fazem a SIC acontecer todos os dias, todos os diretores que estão lá de forma voluntária e estão lá presentes, lutando pela região. Eu acho que isso é louvável as pessoas que constroem as entidades, como quem esteve antes de mim na presidência da SIC, nas diretorias da SIC, precisam ser louvados, porque dedica uma boa parte do tempo, e eu sei, agora eu estou vendo, que não é uma pequena parte do tempo, é uma boa parte do tempo que você dedica à entidade, e se faz isso em favor da comunidade. Então, acho que é importante, alguém precisa assumir, e a gente está lá e vamos tentar fazer sempre o melhor possível por Criciúma e pela região. Muito bom, eu não tenho dúvida nenhuma de que será um trabalho muito, muito bem feito, de excelência de fato, muito por conta também dessa característica de pensamento do bem comum, né, Frank? Porque eu acho que a grande importância da SIC nesse sentido é fazer a diferença para a região do modo geral, né? Eu, no meu ponto de vista, me parece que reflete até nacionalmente essa importância da SIC aqui, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje, a SIC talvez seja a principal entidade representativa de empresas que temos em Santa Catarina. Talvez em número de associados nós somos o número 2, em estrutura física talvez sejamos a número 1, e a SIC tem uma representatividade muito, muito grande. E a gente tem que fazer valer essa representatividade. Nós não temos dinheiro para fazer obras, nós não temos dinheiro para fazer rodovia, nós não temos dinheiro para fazer túnel do Morro dos Cavalos, nós não temos emendas de deputado, mas nós temos a representatividade de cobrar dos nossos políticos, e isso que nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo. Olha, nós precisamos isso, nós precisamos aquilo, o Sul clama por isso, o Sul clama por aquilo, nós precisamos melhorar isso, e a gente tem trabalhado numa parceria muito grande com a própria municipalidade, temos a respeitabilidade do Estado. Eu acho que é isso que é mais importante, que a SIC se faça ouvir, e ela tem colocado seus posicionamentos e, na medida do possível, sempre se faz ouvir pelas entidades, por toda essa estrutura de poder que tem no Estado e no município. Perfeito. E aí, por conta desse know-how, por conta dessa autoridade que a SIC tem, fica um pouco menos difícil esse caminho, né, para chegar de fato a quem pode fazer a diferença, que normalmente são o poder legislativo, né, eu diria, né? E como eu comentei no início da nossa conversa, Criciúma se faz diferente já por ter essa representatividade política também. Então, por que não unir o útil ao agradável, né? Uma entidade forte, com empresas que fazem diferença não só a nível regional, mas nacional também. E aí pegar e unir essas duas frentes para levarem de fato para cima. Eu acho que Criciúma nunca teve 5 deputados residentes na cidade de Criciúma, e nós temos hoje. Exatamente. E a gente tem que fazer valer de alguma forma isso. A SIC tem convidado, não chamado, convidado os deputados para virem expor, e a gente também colocar as nossas demandas da região, nunca em favor da SIC, sempre em favor da região. Sim. Mostrando a importância de vários temas para os deputados, e eles podendo colocar de que forma que eles estão trabalhando lá. Estamos fazendo uma sequência desde o começo do ano, e temos ouvido os deputados e colocando aquilo que a gente tem como expectativa deles. E acho que isso é importante, mostrar a eles que nós estamos atentos, que nós estamos olhando, que nós estamos vendo de que forma as coisas estão acontecendo. Da mesma forma, municipalidade, tenho dito sempre ao prefeito Vaguinho de que nós somos parceiros, a SIC é parceira nas demandas do município. Tudo aquilo que é a favor de Criciúma, sempre a SIC é parceira disso. Tive a oportunidade de dizer isso também
Quando o governador esteve aqui, ele usou a estrutura da SIC para receber, para fazer aquele programa que ele fez aqui. E a gente colocou isso claramente para o governador do estado. Olha, nós somos parceiros, queremos ser parceiros do governo do estado. Perfeito, uma via de mão dupla. Frank, uma análise de tudo que a gente conversou, afinal de contas, o nosso tempo corre e voa, né? Como eu comentei, eu tenho que exercitar muito meu poder de síntese para a gente tentar falar tudo que é super importante nessa trajetória maravilhosa que tu comentou aqui pra gente. E aí, pela autoridade que tu tens, né, adquirida com essa bagagem de todos esses anos trabalhando em frente a grandes empresas, com nomes importantes também, e agora com esses cargos no sentido de bem comum, né, como no caso da SIC, tu poderia dizer para mim que Criciúma é uma cidade diferente economicamente falando? Eu acredito que a primeira coisa que me chama a atenção em Criciúma é que em Criciúma nós temos qualidade de vida. Então eu acho que quando você tem qualidade de vida numa cidade, você tem muita possibilidade de fazer negócios. E quando eu digo qualidade de vida, eu digo assim, se a gente olhar a questão de segurança em Criciúma, nós estamos bem perto, olhando outras regiões do país, nós estamos bem. Se a gente olhar aqui a questão de saúde, nós comentamos há pouco aqui do Hospital São José, mas nós temos clínicas particulares, hospitais particulares, nós temos, e isso é só perguntar para as pessoas que vêm de fora morar em Criciúma, perguntar o que eles tinham de saúde lá fora e comparar com o que eles têm de saúde aqui. A primeira pergunta, comparativo, sem faça dúvida. Esse comparativo, pergunte para quem veio de fora, veio morar aqui, quem veio de São Paulo, quem veio do Rio, quem veio do Pará, que tem aí um contingente bastante grande de pessoas do Pará, do norte, perguntar o que eles dizem da nossa saúde. E tem educação, nós temos um bom nível educacional aqui, nós temos universidades, nós temos escolas técnicas e temos muitas escolas técnicas da nossa região que inclusive precisam ser mais aproveitadas. Então assim, isso para mim é qualidade de vida. A questão de estar perto da praia, estar perto da serra também é complemento, mas nós temos qualidade de vida aqui em Criciúma. Então assim, tudo aquilo que tem qualidade de vida, você tem mais facilidade para atrair investimentos. E nós temos que estar abertos para atrair investimentos aqui. Nós temos uma luta bastante grande na SIC na questão da mão de obra profissionalizante, o ensino profissionalizante, qualificada. Nós temos que olhar isso. Se a gente quiser dar um upgrade na parte econômica de Criciúma, nós temos que olhar isso. Porque a mão de obra hoje é fator preponderante. Hoje não, sempre foi, mas hoje cada vez mais a mão de obra qualificada é fator preponderante para qualquer decisão de investimentos. E eu acho que Criciúma é uma cidade muito boa de se viver. Não é porque a gente é bairrista, nada, mas é realmente quem vem para cá. Quem vem para cá gosta de Criciúma, gosta de aqui viver. No final de semana eu fui ao aniversário de um amigo e ele é de fora e veio para cá com a família. E ele disse, meus pais e meus irmãos às vezes não entendem por que eu adotei Criciúma e agora estão aqui no meu aniversário, eles podem entender um pouco. Criciúma é receptiva e sempre foi receptiva. Eu acho que é uma cidade muito boa de se morar, sem dúvida nenhuma. Perfeito, faz toda a diferença essa tua análise também, até por ter pessoas que tu consegue trazer e fazer o comparativo, não só dos convidados, dos amigos, né, mas as pessoas que trabalham aqui também, né, tu deve conhecer bastante fornecedores e tal, então fosse muito inteligente para fazer essa comparação, porque não adianta, assim, é fácil a gente falar, a gente que é daqui, o amor que nós temos aqui nasce com a gente, mas quando vem de fora fica muito mais fácil fazer essa comparação. Sem dúvida nenhuma. Frank, a gente está se encaminhando para nossa parte final, né? Infelizmente eu gostaria de conversar contigo aí pelo menos mais umas 2 horas, mas a Mari vai puxar minha orelha, então a gente vai seguindo para a parte final. Eu queria te deixar uma lembrancinha do PodCri, que eu acho que é uma coisa que eu tenho feito com bastante gosto e tenho tido bastante devolutivas, né? Beleza. E assim, todo mundo toma um cafezinho, nada melhor do que com a lembrança do PodCri e com a família, que eu acho que é a coisa mais importante da gente. Foto aqui, gostei da foto. E assim, os genros não vão ficar bravos porque eles estão na foto também, então é a família completa aí também. Essa foto foi na última festa da Plação no final. Que legal. Eu acho que sintetiza muito, né,
a importância que tem as pontas, né, das coisas na vida do Frank, que é a família, o trabalho. Então acho que a gente fez questão de enaltecer isso. Eu vou pedir para todas as pessoas que estão nos assistindo que se inscrevam no nosso canal, que mandem esse alô pra gente poder também transmitir. Afinal de contas, como eu comecei conversando aqui nosso papo, o Frank sentou aqui como convidado, tá saindo como nosso amigo, sem dúvida nenhuma. Então mande esse alô que eu consigo transmitir pro Frank todas as nuances que vocês querem saber. Vou agradecendo novamente a Guzatti Óticas, Joias e Relógio. Você encontra a Guzatti no www.guzatti.com.br e no @Guzatti Joalheria. Use o cupom do PODCRI5, vai conseguir um descontinho a mais. Para finalizar, meu amigo, eu queria perguntar para ti uma dica, assim, é difícil, né? Eu já vi algumas entrevistas tuas falando, e aí normalmente o cara pergunta, cara, uma dica, todo mundo quer saber a dica, né? De uma pessoa que tem toda essa experiência, né? Com vários cases de sucesso, e sempre fosse muito, embora seja uma saia justa, porque tem muita coisa para se falar nesse sentido, sempre fosse muito inteligente nessas dicas, né? E eu queria que tu falasse ou uma dica ou uma reflexão, assim, para o futuro empreendedor, para os gestores de modo geral, para que eles tenham mais uma aula aí de tudo que foi falado hoje. Eu acho que a gente falou durante o programa aqui, né? Eu acredito o seguinte, a pessoa, se tem uma boa ideia, se tem um bom negócio pela frente, se imagine que é possível executar aquela boa ideia, aquele bom negócio, que ele realmente, primeiro, coloque bastante base nisso. Segundo, que ele não seja imediatista. E terceiro, que ele seja bastante persistente, que ele vai precisar de bastante persistência. Eu acredito que a persistência é tudo no negócio e você precisa realmente acreditar. Lógico, avaliar. Ninguém vive no mundo da lua, entendeu? Ninguém vive no mundo da lua. Se você tiver uma boa ideia, um bom negócio, projete, faça as bases, mas persista, porque o negócio não acontece da noite para o dia. Tem que ter bastante base, tem que trabalhar bastante. É isso aí. O Instagram é muito bonito para mostrar coisa boa, né? Mas a parte ruim ninguém mostra lá, né, Frank? E tem que continuar. E muitas vezes vai ter que levantar 5, 6 da manhã e dormir tarde da noite, trabalhar 15 horas por dia, porque essa é a vida. Às vezes, fim de semana. Quando a Plação começou, eu ficava lá no oeste de Santa Catarina, lá no Paraná, durante o fim de semana, aproveitava visitar produtores. É assim que a vida funciona, não tem outro jeito. Perfeito. Fica a dica, meus amigos. Anotem isso, porque é muito importante para vocês e para as futuras gerações, sem dúvida nenhuma. Eu queria abrir o microfone para te fazer os teus agradecimentos, né? Fica à vontade. E o microfone foi teu desde o começo, mas agora cada vez mais, então fica à vontade. Eu agradeço a oportunidade de me falar aqui. Dizer que a gente está à disposição sempre na Plação. Estamos agora pelos próximos 2 anos e meio, mais 2 anos e meio na SIC, sempre à disposição. A SIC pode dar um apoio bastante grande para aquele que quer empreender, aquele que quer fazer negócios. Tem bastante coisa lá de informação, então sempre à disposição. E a gente estamos na cidade, moramos aqui, estamos sempre à disposição de todos. Muito legal. E para finalizar, a gente reza a nossa missa do PodCri, que é feita todos os nossos episódios, que é trazer um novo indicado e uma instituição também indicada. A instituição indicada, eu acho que ninguém tem dúvida, né? A gente já conversou previamente, conversei com a Deise também, que nos deu um apoio muito importante para o nosso episódio de hoje, e ela comentou que, obviamente, o Frank falaria do bairro da Juventude, né? Sem dúvida nenhuma, eu tenho um carinho muito grande. Eu tenho carinho por várias entidades, mas eu tenho um carinho muito grande. E eu disse antes, tem várias obras muito bonitas em Criciúma e de muita credibilidade. O Asilo, a Casa Mãe de Deus, o Abadeus, o Hospital São José, várias e várias entidades. Mas eu tenho um carinho especial pelo bairro de Juventude, a gente viveu. Eu, quando fui presidente lá, às vezes a cabeça estava cheia e tal, eu saía da empresa, ia lá no bairro de Juventude, ia lá olhar onde ficava a parte das crianças, do berçário, e via aquela criançada toda correndo por tudo, aquilo acalmava bastante, aliviava a cabeça. Então o bairro tem sempre um carinho muito grande, a gente tem um carinho, estou há muitos anos já lá no conselho,
Então tem um carinho especial por lá. Muito legal. Vou aproveitar a oportunidade de mandar um abraço gigante para a Silvia, que esteve aqui conosco também. Conversamos bastante sobre o bairro, né? E O bairro tem 79 anos, né? Exato. A Silvia está lá desde o princípio. Ela falou assim, ela vai me matar, né? Ela vai me matar. Quem quer saber desses detalhes, entra no canal do Podcri, que tem um episódio inteiro do bairro da Juventude, inclusive falando da data, falando da Scan, né, que foi onde tudo começou. Mas sem dúvida nenhuma, um abraço gigante para a Silvia também. E eu queria falar do nome dela porque ela falou exatamente isso, né? Vá no bairro. Conheça, vá lá. Quem vai lá se encanta. Exatamente, isso é muito legal. Então você encontra o bairro no www.bairrodajuventude.org e no @bairro da Juventude, entrem lá e observem tudo que é feito, porque de fato é uma instituição diferenciada. E o indicado, tu havias comentado aqui para mim, um nome importante. Eu sempre digo o seguinte, que quando a gente passa por uma entidade e a gente deixa alguém no cargo e essa pessoa faz um belo trabalho, você se sente feliz 2 vezes. Então, eu estive no bairro durante alguns anos. Depois disso, José Alterbach, da Radar, esteve lá, fez um belíssimo trabalho. Como agora o Manfredo Gouveia está fazendo um belíssimo trabalho. Então, assim, o Bach é uma pessoa que tu vai gostar de conversar com ele. Sem dúvida. A gente vai trazer as redes sociais aqui, vamos deixar na descrição do vídeo para que você também possa acessar e conhecer todas as indicações do nosso queridíssimo indicado, do nosso querido convidado Frank Humboldt. Meu amigo, quero te agradecer demais pela disponibilidade. Eu sei que essa agenda é dificílima, por muito pouco não te encontro lá na China, né? Eu sei que já tá de viagem marcada. Então, muito obrigado pela disponibilidade. Isso para mim é o que mais tem importância, porque eu sei que, né, a gente lista algumas coisas que são importantes na nossa vida, mas o tempo, ele tem uma importância absurda, porque é o tempo que a gente faz escolhas, né? Obviamente, se nós pudéssemos escolher, seria só junto da família 24 horas por dia, mas tem que fazer escolhas. Então, muito obrigado por essa disponibilidade. Obrigado, Frank, pela contribuição que tu tens para a sociedade de modo geral, não só para o empreendedorismo, mas para a sociedade, porque eu percebo que tu preza muito por essa devolutiva, e isso é uma coisa sensacional, é o que o Podcri se propõe a fazer quando eu trago de fato uma indicação, porque não adianta, a gente existe justamente por tudo que Criciúma nos deu, né? E devido às proporções, obviamente, atuação nesse mesmo sentido. Então, nada melhor do que pensar em fazer essa devolutiva. Então, obrigado por esse entendimento. E que a gente possa fazer o 2º episódio, porque já conversamos sobre isso, né? Se tu nos der esse privilégio, sem dúvida nenhuma, vamos fazer isso também novamente, tá? Vou propor um brinde pra gente finalizar. Obrigado por você que esteve aqui nos assistindo. Deixe o seu comentário, entre no Instagram, @podcrioficial, deixe um alô também e se inscreva no nosso canal. E quinta-feira que vem, a gente traz mais uma joia rara de Criciúma, porque de fato Criciúma é diferente. Muito obrigado você e até a próxima. Um abraço.